Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio do nosso SC400, né? Que estamos aqui focado muito na componente do Information Protection. E hoje eu quero trazer um tema para vocês que são as políticas de retenção, ou as Retention Labels. É, E o que a gente precisa perceber sobre esse tema aqui, que eu quero poder discutir com vocês? Uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que, tão importante quanto no nosso ambiente empresarial, você coletar os seus dados, trabalhar com esses dados, entender o que está acontecendo no teu ambiente, também é muito importante que nós possamos saber como é que a gente vai armazenar esses dados, né? Não só o processo de coleta e de classificação para dizer se esse dado é sensível, se não é, se ele tem que ser rotulado com uma certa etiqueta ou não. Uma outra coisa que a gente precisa também estar focado é na questão do armazenamento deste dado. Como é que ele vai estar sendo guardado? E aí, aqui eu quero puxar um parênteses que é o seguinte: eu não quero que vocês entendam o armazenamento como o local aonde ele vai estar. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. É por quanto tempo, de que maneira que ele vai estar sendo armazenado. E aqui nós temos uma feature muito interessante, que é a parte de retenção, né, dos meus dados dentro do meu ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, devido a alguma lei, devido a algum regulamento que a minha empresa está inserido, no meu negócio, né, faz parte, eu preciso armazenar esse dado por uma quantidade de tempo, tá? E é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente conheça essas regulamentações, essas leis. Eu me recordo, eu não sei se ainda está assim, mas eu me recordo que quando eu estive trabalhando no Brasil, no meu último trabalho, eu apoiei muito um projeto de que estava tendo uma legislação, estava mudando uma legislação por conta da Receita Federal no Brasil, e tinha determinados documentos de contabilidade que tinham que ser obrigatoriamente armazenados por 5 anos, e teve outros que foram alterados para 10 anos. Então, quando você tem um documento que é impresso no papel, normalmente as empresas elas colocam isso dentro de pastas, né, de ficheiros específicos, armazena ali na, numa sala especial, num local especial, que era a parte de documentação, e ficava armazenado ali durante 5 anos. Até 5 anos, se alguém precisar de fazer alguma consulta ou precisar de algum tipo de informação, está aqui armazenado. Depois disso, era destruído, né? Ou era triturado, era queimado aquele papel, ou, enfim, não interessa. Só que aqui a gente está no mundo virtual. E quando a gente fala do mundo virtual, digital, o meu cuidado tem que ser o mesmo, tá? É claro que depois você pode avançar para temas como, mas em que storage, em qual ambiente, em qual tecnologia a gente vai deixar esse dado armazenado. Não é por aí que eu quero ir com vocês hoje. O nosso caminho é como é que eu vou classificar esse dado nesse sentido. E aí eu quero também aqui fazer alguns disclaimers com vocês, que é, nós tivemos alguns episódios anteriores que fala sobre os sensitivity labels, que nada mais é do que você criar rótulos ou etiquetas, vamos assim dizer, que vai ser colado em determinados documentos, dizendo que aquele documento possui um conteúdo sensível, né? Por algum motivo, por exemplo, os contratos de trabalho da empresa. E eu quero que vocês façam um paralelo aqui na cabeça de vocês, que quando eu falo das orientation labels, ou dos rótulos de retenção, a teoria é a mesma, tá? Só que ao invés de eu colocar uma tag, um rótulo, um label em cima de um documento dizendo que ele tem um conteúdo sensível, eu vou adicionar um outro label em cima dele dizendo esse documento tem que ser retido. Basicamente é isso. Então aquela estrutura, foi até um vídeo longo, eu acho que foi o episódio 5 e 6, se eu não estou em erro, que eu falo sobre sensitivity labels, porque um passo é você tem que criar o label, dizer como é que ele vai se comportar. O outro passo é você criar uma policy, uma política, que nada mais é do que pegar esse label e transformar ele de uma forma usável, vamos assim dizer, ou seja, ele está publicado, agora os meus utilizadores podem pegar ele e pode trabalhar. E você tem também a forma de aplicar as políticas automaticamente, né? No caso das Retentions Labels, é exatamente a mesma coisa. Eu vou ter que criar um label, vou dizer como é que ele se comporta, depois eu vou ter que publicar ele, ou seja, criar uma política,
e eu também posso fazer com que essa política seja aplicada de forma automática, tá? Então, esse tema desse vídeo é exatamente passar por esse processo, tá bem? Acho eu que vai ter que ser dividido em 2 vídeos, mas vamos lá, vamos ver. Deixa eu tentar ganhar um tempo aqui com vocês, para a gente poder seguir aqui o nosso caminho. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, deixa eu puxar aqui a minha tela. Acho que já tá, né? Desculpa. De novo, estamos no nosso portal de compliance da Microsoft, compliance.microsoft.com, que é também conhecido como Microsoft Purview. E aqui é um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, é que antigamente, e aí eu não sei dizer quanto que é esse antigamente, mas eu acho que em coisa de... Foi uma mudança que aconteceu entre 6 meses, 8 meses, não passa de um ano. Eu tinha que descer aqui até uma opção que chamava governança de informação, é Information Governance, tá? Essa opção já não existe mais, a Microsoft transformou ela neste aqui chamado Data Lifecycle Management, tá? Ou gestão de ciclo de vida dos dados. E eu vou ter essa opção chamada Microsoft 365, e é aqui aonde eu vou trabalhar com a componente de retenção. Aqui em cima eu tenho as minhas Rotation Policies, como vocês podem ver, tem os labels policy e tudo mais, e é aqui onde eu vou trabalhar. Eu tenho os meus labels, eu vou clicar aqui em labels e vou pedir para criar um novo label, tá bem? Aqui ele me pede, peraí, porque eu dei um zoom muito grande na página para ficar bom de vocês lerem. Bom, aqui é aquela parte mais básica, né? Em que ele vai me perguntar qual que é o nome que eu quero dar para ele. Eu vou mostrar isso para vocês ali na frente, mas a Microsoft ela já me sugere algumas configurações, como por exemplo, uma retenção de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, por tempo indeterminado, ele vai ficar infinito, ou eu posso customizar esse dado. No meu caso específico aqui, eu vou criar para vocês, vamos criar aqui o nome que eu vou dar vai ser Rotation Label 5 anos. Vou criar uma política que vai dizer que todos os itens, todos os dados que tiverem esse label, que tiverem esse rótulo, ele vai ter que ser protegido durante 5 anos para mim. Este aqui é o único asterisco vermelhinho, ou seja, é o único campo que eu tenho como obrigatório nessa página. Aqui ele me pede uma descrição para os utilizadores, ou seja, os meus colaboradores, quando forem trabalhar e forem usar essa etiqueta, eles podem ver essa descrição aqui em cima. Então, é interessante que vocês preencham. E aqui embaixo, ele me pede uma descrição para os administradores, ou seja, todas aquelas pessoas que têm algum privilégio de administração dentro do portal, ao olharem para essa etiqueta que eu criei, esse label que foi criado por mim, eles possam ter uma ideia, uma noção do que está acontecendo aqui por trás. Então, eu vou manter aqui o mesmo nome, vou só colocar mais uma outra descrição, que é criado em fevereiro de 2024 por Vinícius Carvalho. Pronto. Isso aqui, pessoal, é algo que eu sugiro vocês terem essa prática, essa boa prática de estar sempre documentando, falando, explicando, para ficar mais fácil depois para quem for gerir, tá? Vou para o Next. E aqui ele me pergunta, aqui é a hora que a brincadeira começa. A mágica, a diversão, tudo acontece. E a primeira coisa que ele me pergunta é, aqui em cima você tem as configurações, né? Retém os itens, as configurações de definição dessa etiqueta que eu estou criando. E ele fala que ele vai aplicar isso, de que maneira que você quer aplicar. E aí ele me dá 3 opções. A primeira opção ele fala assim, olha, retém os itens para sempre ou por um período específico. Embaixo, ele me dá uma outra opção que é aplicar após um período específico. E a última opção é eu não quero aplicar, ou melhor, eu só quero rotular. Eu não vou fazer nada. É só para colocar a etiqueta lá no item, pronto, acabou, tá? No nosso caso, eu vou utilizar aqui
a primeira opção, que é reter os itens para sempre ou por um período específico. Qual que é a diferença basicamente dessas duas primeiras opções? A primeira é que os itens, eles não vão ser retidos, tá? O que significa retido? Espera lá que a gente já vai, ou melhor, deixa eu já explicar isso aqui para vocês. Os itens não serão retidos, ou seja, eles vão ser classificados, eles vão ser rotulados, mas os utilizadores não vão ser proibidos de excluir ou de modificar o conteúdo desse item, desse documento especificamente. Agora, não me interessa se o utilizador excluir, é porque esse documento não serve mais. Se o utilizador modificar, é porque precisou ser modificado. Portanto, é um documento que ainda está sendo utilizado. E normalmente quando a gente pensa em eu tenho um documento que ele está sendo retido, significa que provavelmente é por alguma coisa legal, né? Quando eu falo de legal, estou falando de lei, né? Legal. Então, é por alguma questão legal que depois que esse documento deixou de ser utilizado, eu já não tenho mais necessidade dele, mas eu preciso armazenar esse documento com uma certa segurança, ok? Então, ele não vai ser retido aqui, mas quando ele atingir um determinado tempo, uma determinada idade específica, vamos assim dizer, que no nosso caso aqui, eu acabei de dizer que eu estou criando uma política de 5 anos, então, ou seja, ele não vai ser retido, mas depois que ele atingir essa idade de 5 anos, eles vão ser excluídos de onde eles estiverem. Ele fala aqui, deleted from where they are stored. Ou seja, se ele estiver no meu OneDrive, se ele estiver no meu SharePoint, se ele estiver no Exchange, não me interessa onde que esse documento está, no Teams, um grupo do 365, não me interessa. Me interessa que ele vai ser excluído depois de 5 anos, tá? E essa segunda opção, que é aplicar as ações após um período específico, eles também não vão ser retidos, tá? Ou seja, eles não vão ser proibidos de ser modificados ou excluídos, mas depois que ele atingir um determinado período, que no caso aqui é de 5 anos, eu vou ter que dizer o que vai acontecer com este documento. Ele vai ser excluído, ele vai ser renomeado por um outro, na verdade, desculpa, não seria renomeado, ele vai ser rotulado com um outro rótulo de um outro período, por exemplo. Então eu vou dar um exemplo aqui desse segundo caso. Estou criando uma etiqueta que vai ser de 5 anos. O documento atingiu 5 anos. Ele chega para mim e fala assim, olha, o teu documento já atingiu 5 anos, o que tu quer fazer? Exclui? Ou tu quer rotular ele de novo? Ah, eu quero rotular. Rotula ele agora para mais 5 anos ou para mais 7 anos. Então aqui eu posso brincar. No caso de cima, não. Atingiu 5 anos, ele vai ser excluído. Ponto, acabou. Tá? Então eu vou escolher esse aqui por um período específico. Tá? Vamos avançar. E aqui ele me fala as definições do período de retenção. Eu vou reter esses itens por, no meu caso, eu estou criando um de 5 anos, certo? Então está por 5 anos. E aqui embaixo ele tem algumas opções. Também quero chamar a atenção de vocês para cá. Tem coisas aqui que surgiu recentemente, tá bom? Então eu também ainda não vi muito user cases, vamos assim dizer, com essa situação, porque são features mais novas. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho falado para vocês no decorrer desses vídeos que vocês sabem, a nuvem, a cloud, isso não é específico da Microsoft, qualquer provider, eles costumam atualizar e soltar features novas de tempos em tempos, a cada dia, às vezes de manhã está de um jeito, de tarde já está de outro. Então é importante do teu lado, do lado do profissional, você ter esse costume de estar sempre lendo, estar sempre se atualizando, estar sempre procurando informações novas e estar olhando com muito carinho, com muita atenção para tudo aquilo que você está fazendo. Também é muito normal você estar envolvido em projetos que hoje você está 100% focado no Information Protection. Aí esse projeto acabou, você entra no projeto de Intune. Aí seu mindset tem que virar inteirinho para o Intune. E aí você fica, sei lá, 3, 4 meses trabalhando com Intune.
Esses 3, 4 meses que você ficou fora, quando você volta para olhar para o Purview, ele já tem inúmeras outras coisas novas, como por exemplo, surgiu algumas opções aqui embaixo, do Event Type aqui, eu vou comentar com vocês sobre isso. Já não era mais o Information Governance, agora é o Data Lifecycle Management. Então, aonde que tá? Ixi, peraí, mudou o negócio aqui. Faz parte do nosso dia a dia, pessoal. A gente tem que conviver com isso, a gente tem que aprender isso, a gente tem que entender esse processo, e você tem que estar mesmo em cima disso, senão você acaba se perdendo no meio do caminho, tá bom? Bom, continuando aqui, eu tenho então, eu vou reter os meus itens por, aí lembra que eu falei para vocês, 5, 7, 10, ou custom, que eu vou dizer em dia, em anos, meses e dias, tá? Então eu quero por 5 anos, 3 meses e 1 dia, não sei. Aí depende da sua necessidade. Isso aqui, você, como eu disse, como eu também vinha dizendo para vocês, faz parte também vocês entrarem, brincarem com o portal, criar um trial, um tenant free para vocês, pedirem um trial da subscription, desculpa, da licença, né, do license, e avaliar. Porque cada cenário vai ser de um jeito, cada empresa tem uma regra, cada empresa tem um costume, cada empresa tem um hábito, tem uma necessidade diferente, e você às vezes vai ter que construir 5, 6, 7, 10 rotations labels, porque cada uma vai dizer uma coisa e vai funcionar de uma maneira diferente. No meu caso aqui, eu vou manter fixo de 5 anos, que é o que eu estou criando com vocês. E aqui embaixo, o que vocês precisam entender sobre essa base, das retenções. A primeira é quando o item foi criado. A segunda é quando o item foi modificado pela última vez. E a terceira é quando o item foi rotulado. Normalmente, a gente só tinha essas 3 opções e elas comportavam super bem aqui dentro dos nossos ambientes, que era o seguinte: eu vou criar uma política de 5 anos a partir da data de criação do documento. Então, eu criei um texto no Word hoje, essa é a primeira opção, quando o item foi criado. E a partir de hoje ele começa a contar 5 anos. Tem casos que é necessário ser assim. Tem outros casos que é não. Não me interessa quando o documento foi criado, o documento está vivo, a gente está trabalhando, está funcionando, está rodando. A partir do momento que ninguém mais toca nesse documento, ou seja, ele já não está mais em uso. Eu só preciso manter ele por uma questão legal, né? Um legal. Então é aqui. A última data de modificação do documento foi quando? Foi em novembro de 2023, ano passado. Então, de novembro de 23 para cá já está contando esse tempo de 5 anos, tá? Qual que é o detalhe que você tem que ter se você usar essa opção? É que vamos supor que você usou nesse exemplo que eu estou dando. O documento foi usado em novembro de 2023, começou a contar 5 anos para frente. Só que vamos imaginar que no ano que vem, que vai ser 2025, em junho, julho de 25, alguém fala assim: ih, cara, eu preciso entrar naquele documento e mudar aquela opção lá, porque agora já não é mais assim que chama de outra maneira. Na hora que a pessoa abrir o documento, modificar alguma coisa nela e pedir para salvar, esse tempo que vai ser zerado e vai começar a contar de novo. Então, ao invés de 5 anos a partir de 23, vai ser 5 anos a partir de 25. Então, tem que ter essa atenção a essa questão da política aqui quando você está movimentando ela, tá? A partir de quando ele foi rotulado, aí você pode ter um problema ou não. Por quê? Supondo que nós estamos, hoje é fevereiro de 24, supondo que você está criando esse rótulo aqui hoje e você está aplicando esse rótulo nos documentos. Esse documento ele vai começar a contar o período a partir de agora, fevereiro de 24, 5 anos para frente. Mas vamos supor que esses documentos já têm 3 anos e meio, 4 anos e meio, você só tem mais um pouquinho de tempo para ter que guardar ele. Você vai acabar guardando esse documento por muito mais tempo. Marcos, qual que é o problema em relação a isso? Na prática, nenhum. A diferença é que ao invés de 5, você guardou ele por 7, 9, 10 anos, né? O outro lado é, aonde que isso vai estar sendo armazenado? Independente se for no meu OneDrive, no meu SharePoint, numa storage account separada, ou mesmo numa storage física, num disco físico, no file server, você está ocupando espaço.
E aí, dependendo do tamanho desses arquivos, dependendo do tamanho desse ambiente, isso pode significar muito espaço. Consequentemente, você está ocupando espaço que poderia ter usado com outras coisas, e no final do dia isso vai significar dinheiro e tudo mais, tá? Ou você pode trabalhar com criação de eventos, ele até tem aqui um Create New Event Type, que são esses três aqui, que ele fala, olha, quando o ciclo de vida do produto acabar, o Product Lifetime, tá? Eu posso usar um para Employee Activity, ou seja, é alguma atividade baseada, é algum evento, desculpa, baseado em uma atividade do colaborador. Por exemplo, quando a pessoa é contratada, quando a pessoa sai, quando a pessoa mudou de cargo, enfim, alguma atividade que você pode estar vindo aqui criando em cima disso. E você pode configurar uma expiração ou um término de contrato, né, que foi estabelecido, e daí você pode criar os eventos. No meu caso aqui especificamente, eu vou ficar com a data de criação, tá bem? Melhor, eu vou escolher quando ele foi modificado pela última vez, tá? Eu acho que esse aqui é o que mais o que mais faz sentido, na minha opinião. Porque pela explicação que eu estava dando para vocês, se eu não mexo mais no arquivo, significa que eu não tenho uma necessidade de estar. É a partir de agora que eu tenho que guardar ele. Enquanto eu estou trabalhando com esse arquivo está vivo, e eu ainda não estou nesse período de proteção do documento, vamos assim dizer, né? Eu ainda estou trabalhando com ele, ele ainda está vivo, então ele ainda não entrou nesse período de retenção legal que eu preciso cumprir. Ok, vou dar um next. E aqui ele me traz para um outro conjunto de perguntas, que é: o que você quer fazer? Me diz aí, o que vai acontecer quando o período de retenção chegar? Ou seja, vamos recapitular de novo. Eu estou criando um label que ele está falando que vai ser um período de retenção de 5 anos. Eu acabei de dizer ali atrás na tela que o período de retenção começa depois que eu parei de mexer com aquele arquivo, ou seja, a última data de modificação dele. E ele me pergunta, tá bom, e agora o que você quer fazer? Aqui também, pessoal, nasceram coisas novas, referente desde a última vez que eu trabalhei aqui com essa tela. Mas deixa eu explicar aqui para vocês então o que significa todos esses pontos aqui. Primeiro, ele vai deletar os itens automaticamente, ok? Então, ele vai remover esse item de todos os lugares, os itens que estão rotulados com esse label, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ser excluído. Ponto. Chegou os 5 anos, deletou, acabou. O Start a Disposition Review significa o seguinte, que os administradores, e aí eu vou ter que colocar aqui, ó, Assign Reviewers, os revisores, os administradores, eles serão notificados de que, olha, atenção, esses documentos, esses itens, eles chegaram no período de expiração deles, no período de retenção, ok? Que foi configurado. E aí eu quero que você me diga agora o seguinte, o que eu vou fazer com este documento? Eu vou excluir, eu vou deixar ele no lugar que ele está, você vai excluir isso aqui automaticamente, como é que isso aqui vai acontecer? Ou seja, você criou um rótulo, você rotulou os seus itens, o período de retenção chegou e agora você entrega isso na mão das pessoas que administram aqueles documentos. Por exemplo, o diretor financeiro, chega aqui, ó, esses documentos aqui que você disse que tinha que ter uma retenção legal de 5 anos, já chegou. E aí, o que você quer fazer? Você vai excluir ele, você quer eu acho que nem existe essa palavra, seria rerotular, né? Ou mudar o rótulo dele para mais um período grande. Ou então você não quer fazer nada e quer manter esse documento aí por enquanto até você tomar uma outra decisão, tá? Então você deixa isso aqui na mão de outras pessoas. O change the label é simplesmente estender, eu vou simplesmente estender o período para um outro. Ou seja, aqui eu estou criando uma política de 5 anos, quando chegar nos 5 anos, ele simplesmente vai falar assim, olha, na hora que chegar nos 5 anos, muda isso aqui para... No meu caso aqui eu tenho uma outra de 7 criada, né? Muda isso aqui para 7. Ou então muda isso aqui para 10. Ou então, enfim, por aí vai, tá? O Run a Power Automate Flow, esse aqui já é uma feature nova também que foi criada, tanto que a Microsoft até coloca aqui um Learn More.
about this, que significa o seguinte, que eu posso executar, aí eu estou usando uma outra ferramenta, que é o Power Automate, o Flow, né, em que eu vou criar um flow específico por conta de alguma necessidade da empresa que eu tenho, e o que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, olha, eu posso criar um flow dentro do Power Automate que diz o seguinte, todos esses itens que têm esse rótulo de 5 anos, quando chegar no final do período de retenção deles, ou seja, no final dos 5 anos, movimenta isso daqui para uma história de account XPTO, envie um e-mail para os administradores ou para os utilizadores dizendo que isso aqui vai ser apagado. Enfim, você pode criar eventos, vamos assim dizer, ou uma automação através do Power Automate, que aí ele vai ter alguma ação automatizada aqui, vamos assim dizer, para esse processo todo, tá? E uma outra opção aqui, por último, que eu tenho é desativar as configurações de retenção, que significa que o quê? Depois que o período acabar, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada com esse item, tá? Os itens não vão ser retidos ou nem excluídos, e eu vou ter que ir lá manualmente e dizer aqui, ó, você vai ter que ir manualmente remover esses itens, se você quiser que eles sejam deletados, tá bem? No meu caso, eu vou dizer aqui que é o delete items automaticamente, tá bom? Mas espera aí, eu tenho uma outra coisa para falar aqui. Uma dica importante para vocês. Se vocês tiverem, se o foco de vocês estar acompanhando esses vídeos que eu estou fazendo é uma preparação para o exame, aí isso aqui é um tema de prova de exame, tá? Eu estou dizendo que depois do período de retenção acabar, o que ele vai fazer para mim é deletar todos os itens de forma automática, tá bom? Isso aqui caiu no meu exame. E uma coisa que vocês têm que ter atenção aqui é o seguinte. Vamos lá. De forma automática, essa política vai apagar todos os itens que têm mais de 5 anos. Ou seja, quando chegar nos 5 anos, ele apaga. Só que esse apagar significa que ele vai parar dentro da lixeira. Tá bom? Ele entra dentro de uma lixeira e ele vai ficar nessa lixeira por 30 dias. Eu, como administrador, eu posso, em até 30 dias, ir lá e recuperar esses itens. Falar, peraí, não era para ter excluído não, desculpa, foi engano, na verdade não era assim, a gente tinha que fazer de uma forma diferente. Depois desses 30 dias, aí não, aí eu já não posso mais fazer nada, ele vai ser realmente excluído permanentemente. Isso foi questão de prova, eu não lembro a questão da minha prova, porque eu fiz esse exame já faz um certo tempo, eu não lembro se foi em 2021, 2022, alguma coisa assim, já tem alguns aninhos, então eu não consigo lembrar do contexto inteiro da pergunta, mas eu lembro que era justamente para dizer, eu não lembro se era a sequência do ele vai deletar, cai na lixeira, eu tenho 30 dias e aí eu ainda consigo recuperar, ou se era uma questão de verdadeiro ou falso para dizer se realmente ele vai para a lixeira e depois, mas era alguma coisa que tinha a ver com essa questão de data. Por isso que eu até deixei sublinhado aqui nas minhas notas para poder falar para vocês. Atenção a este item que significa esta opção, tá bom? Então vou colocar aqui o delete items automaticamente, vou dar um next e aqui então, como padrão, ele faz um review. Eu falo, ó, é tudo isso aqui que eu estou criando, esse mesmo que você quer e tal, e eu faço um create a label. Ele vai demorar algum tempinho aqui para poder criar a minha label e vai deixar tudo funcionando. O que eu preciso falar para vocês aqui? Ó, ok, sua política de retenção foi criada. Tópicos. Publicar essa label automaticamente em todos os locais do Microsoft 365. Auto-aplicar essa label num tipo de conteúdo específico ou não fazer nada. Por agora eu vou dizer que eu não quero fazer nada porque eu preciso explicar para vocês as duas outras opções de cima, então eu vou explicar separado, eu não vou fazer absolutamente nada aqui. Mas o que eu queria deixar claro para vocês aqui é um ponto. Isso aqui demora. Apesar dele falar que ele está criando, e eu vou aqui no
fazer nada, né? Do nothing, faço um done. Apesar dele aparecer para mim aqui, o retention label, sim, 5 years, isso aqui ainda não está funcionando. Primeiro, porque eu preciso criar a política para fazer ela funcionar. Segundo, porque até esse rótulo de fato estar ativo, ele vai levar tempo. A Microsoft me diz na documentação oficial que pode ir até 24 horas, por mais que ele esteja aparecendo aqui. Tanto que eu acho que se eu vier aqui nos Label Policies, ele ainda não me deixaria trabalhar com essa Rotation Labels aqui, tá? Portanto, a gente precisa mesmo esperar um tempo. Outro comentário também que eu preciso fazer aqui para vocês. Caso vocês estejam trabalhando, e isso vale para qualquer tema de Azure, não é Information Protection, não é Intune, não é o próprio portal do Azure, não é o 365, não é específico de alguma tecnologia. Quando você cria um tenant free para poder trabalhar, brincar, estudar, criar laboratório e testar, essas contas free, elas estão presas dentro de um hardware, vamos assim dizer, ou seja, elas estão sendo criadas usando alguns computadores, alguns hardwares, algumas tecnologias da Microsoft, que não vão processar as coisas com tanta rapidez e agilidade quanto os tenants que estão sendo pagos em produção dos clientes. Isso é óbvio, né? Até mesmo você, na sua empresa, você fala assim, não, peraí, os melhores servidores, storage, tudo que eu tiver, os discos de SSDs e tudo mais, isso é em produção. Eu não vou comprar tudo igualzinho para o meu ambiente de testes, mas o ambiente de teste não é ruim, tá? Mas ele também não vai ser com a mesma performance que o ambiente de produção. Isso é óbvio, gente. Por isso que parece repetitivo eu estar falando isso para vocês, mas é justamente por isso que às vezes o tenant demora mais tempo, demora 2, 3, 4 horas, 24 horas, 48 horas e por aí vai, tá? E então tem essa opção. Falando sobre as publicações, como eu disse, você podia publicar isso diretamente em todos os ambientes, em todos os locais do 365. Você poderia aplicar automaticamente esse rótulo somente a um tipo específico de conteúdo, ou você podia não fazer nada, e foi o que eu fiz, que é não fazer nada, tá bom? Eu preciso falar para vocês sobre as políticas e preciso falar sobre as políticas automáticas, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar ele aqui e vou fazer uma segunda continuação para que a gente possa perceber melhor sobre essa questão das políticas e como é que elas vão estar funcionando. Até aqui, o nosso foco era criar um rótulo de retenção, criar um label, tá? Então, a partir de agora, eu vou ter um label, uma etiqueta que eu vou colocar nos meus itens e dizer quando é que eu quero que eles sejam excluídos do meu ambiente, ou melhor, por quanto tempo eu quero que eles sejam armazenados de uma forma segura, tá? É uma política de retenção, perfeito? Bom, pessoal, então, deixa eu tirar aqui, voltar aqui para mim, tá? De novo, aquele velho pedido nosso, se esse conteúdo foi útil para vocês, curta, compartilhe e comenta. Isso é muito importante para mim, isso me ajuda bastante, tá? Isso faz com que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas e vocês conseguem me ajudar a dar continuidade aqui com o canal e estar sempre junto com vocês de uma maneira muito bacana, tá bom? Muito obrigado, espero o próximo vídeo que a gente vai falar sobre as políticas e te vejo nele, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.